Fala investidor, hoje vou abrir a minha carteira real do canal e como vocês viram antes, já fiz a compra de dois ativos para nossa carteira, mas estou analisando novos fundos imobiliários para aumentar meus dividendos mensais. Um dos principais candidatos vai ser o SNEL 11 e o VGHF 11, que despencou na bolsa, mas antes de ver se é oportunidade ou cilada, falta um pouco para bater nossa meta de 100 inscritos. Deixe sua inscrição agora para fortalecer a nossa comunidade. Bora para os números. Com a carteira do canal já aberta, podemos já observar que já temos rendimento. Como a gente já tinha adicionado dois fundos imobiliários na carteira, que foi o GGRC 11 e o GARI 11, temos esses dois fundos imobiliários. Já temos rendimento do GGRC 11 e no final do mês o GARI 11 costuma divulgar no último dia útil do mês. Então vamos aguardar quanto ele vai informar de rendimento e aí nós vamos ver quanto vai render essas 6 cotas que nós compramos. Compramos 6 cotas do GGRC 11 e 6 cotas do GARI 11. A base da minha carteira e estratégia hoje é sólida. Como eu já tenho o GGRC 11 focado em galpão logístico com contratos longos e atípicos, e o GARI 11 que é renda urbana e paga dividendos previsíveis todo mês, são dois fundos de tijolos puro. Só que para turbinar os rendimentos, o investidor precisa olhar para a diversificação e é aí que entra os fundos híbridos. Então, voltando aqui para a nossa carteira, vamos ver um pouco como ela já está, os rendimentos dela. Podemos observar que já recebemos 60 centavos de dividendo. E o investidor que está entrando agora e está começando pode achar que 60 centavos é muito pouco. Olha só, investidor, compramos 6 cotas desse fundo imobiliário GGRC 11 e já podemos ver que temos 60 centavos de rendimento. Podemos vir aqui em proventos e ver o rendimento já que vai nos mostrando aqui em 12 meses. Como em 12 meses eu só tenho esses dois fundos, que foi recentemente, e já me pagou 60 centavos, isso me dá um rendimento de 10 centavos por cota de um único ativo. Então, na medida que a gente for aportando, comprando mais cota, esse rendimento, que hoje o investidor pode considerar como pouco, ele vai subindo mês a mês. O que eu usei para comprar esses dois fundos imobiliários do meu bolso, hoje eu vou ter 60 centavos a menos para colocar. E quando o GARI 11 vier pagar o seu dividendo, que está pendente de pagamento, que ainda vai passar pelo fechamento da Datacom dele, esses 60 centavos vai gerar aproximadamente R$ 1. Então vai ser R$ 1 a menos que eu vou tirar do bolso. E na medida que eu for comprando mais, em vez de eu aportar R$ 100 no meu bolso, eu vou aportar 99, mês que vem eu vou aportar 98. E isso é o que faz a bola de neve, como chama muitos investidores, como é conhecido no mercado, começar a funcionar. Então você que está investindo e não sabe aonde acompanhar seus rendimentos, olha só como fica o gráfico aqui no Investidor 10, mostrando a variação que temos, a sua rentabilidade, os seus proventos recebidos, dividendos, a sua lucratividade e o ganho de capital. Podemos ver que está 42 centavos negativo porque nós estamos investindo em renda variável. Compramos a cota a um preço e hoje ela está um pouco mais baixa. Então vai ter essa variação. Só que ao longo dos anos, ao longo dos meses que a gente vai comprando bons fundos imobiliários e ele vai pagando seus dividendos, essa variação fica imperceptível, porque o seu rendimento mensal cobre facilmente. E com o passar do tempo, a taxa Selic começar a cair, o seu fundo imobiliário começa a ter uma valorização, porque muitos vai sair da renda fixa e vai começar a investir em fundos como o GARI 11, como o GGRC 11, tem o SNEL 11,
o SNE 11, que eu já estou analisando para ver se faz sentido para a minha carteira, lembrando, pessoal, que aqui não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo. Lembrando, pessoal, que aqui não é recomendação de compra ou venda, é apenas como eu faço a minha análise e decido se esse fundo faz sentido ou não para a minha carteira no momento. Então, eu venho analisando vários fundos e eu decido se esse aqui faz sentido ou não. Então, eu estou hoje analisando o VGHF11 e o SNE 11. SNE 11 que nós podemos pegar aqui já em destaque do seu resultado, que ele vem pagando, distribuindo 10 centavos por cota, tem um lucro acumulado por cota de 0,00 centavos, 14,9 de dividend yield anualizado, a cota patrimonial de 8,13 centavos e a cotação do fechamento de mercado negociou a 8,55 centavos. O número de cotistas vem aumentando a cada dia que passa. Já está com 85 mil cotistas. Patrimônio líquido de 899 milhões e 334 mil. Valor de mercado de 946 milhões e 143 mil. E o seu PVP está um pouco acima do que ele vale no papel. Lembrando que o fundo imobiliário costumamos pagar, o investidor costuma pagar, gosta de pagar no seu preço justo e mais baixo do seu PVP. Por quê? Quando você paga em um fundo imobiliário no seu preço justo, que seria 1 no seu PVP, isso está dizendo que se eu for em uma loja e compro um produto e pago R$1, ele vale R$1 e você paga R$1 nele, então você está pagando o que é justo. Se ele vale R$1 e alguém está cobrando a você R$1,05, você está comprando aquele produto mais caro do que o que ele deveria. Então esse ágio, que quando está acima de 1, é dizendo para o investidor, olha, você está comprando, mas está um pouquinho mais caro. Aí o investidor decide se vai comprar ou não um pouco mais caro, se vale a pena comprar um determinado ativo com ágio. Voltando para essa outra tela, ainda em SNE 11, podemos ler um pouco aqui sobre o SNE 11. Em que o SNE 11 investe? O SNE 11, que é Suno Energia Limpas, FIIs, é um fundo imobiliário da Sono que investe em energia limpa e renováveis, sendo uma maneira inovadora e democrática para o investidor comum ter uma tese que, além de extremamente lucrativa, gera um impacto positivo para a sociedade. Ou seja, temos muitas ações em bolsa que já investem em energia, como Taesa, como Aura Energia. Já em fundos imobiliários, o único fundo até hoje que está investindo em energia é o SNE 11. Então, como nas ações, uma empresa que investe em energia, ela é chamada de setor perene, o setor de energia, porque tem sua rentabilidade, ela tem uma receita previsível. O fundo imobiliário é o que muitos investidores estão esperando que o SNE 11 fique consolidado no mercado dessa forma, por investir em energia. Então, hoje, muitos cotistas não estão olhando para esse ágio de 0,5, porque consideram um fundo em um setor perene, um setor de energia. Olhando para o VGHF11, ele é um pouco diferente e mais arriscado do que o SNE 11, GARI 11, GGRC 11. O VGHF11, hoje ele vem se desvalorizando muito forte, podemos ver a queda recente de 17,8%. Aí o que o investidor está olhando para um fundo como esse e está imaginando, esse fundo não serve mais, perdeu a tese, não é mais legal, o que ele prometia de rendimento não está mais pagando. Podemos olhar no seu relatório gerencial, ele trouxe uma mudança que antes ele investia muito na sua carteira renda
e diminuiu a sua carteira renda e começou a investir mais na sua carteira valor. Com isso, a sua renda começou a diminuir, aí faz uma distribuição menor para seu cotista. Não quer dizer que o investimento na carteira valor é ruim a ponto de você fugir do fundo e não querer mais investir nele. Isso vai depender de cada investidor, se faz sentido ou não colocar um fundo mais arriscado na sua carteira, mas podemos ver que durante o mês foram realizadas compras líquidas de 10,8 milhões concentradas na carteira valor, com aquisições de SPs de projetos residenciais em São Paulo e ações da incorporadora. Com isso, a alocação da carteira valor atingiu 42,9% do total de ativos, enquanto a carteira renda, que não teve movimentações significativas, passou a representar 57,1%. A base de cotista finalizou o mês com 398.483 investidores e a liquidez média diária foi de 2,7 milhões. As condições de inadimplência de CRIs, como esse fundo mudou um pouco a sua estratégia, acabou diminuindo o seu rendimento ao cotista. Podemos observar que esse fundo vinha pagando 11 centavos por cota, depois começou a cair 10 centavos por cota, foi para 8, depois 9, e atualmente, nos últimos meses, foi 9, depois caiu para 8, agora ele está com 7. Como o rendimento vem caindo, o investidor também vai fugindo um pouco, por isso a gente observa que a cotação dele caiu bastante nos últimos meses. Ele vem caindo, mas quer dizer que o fundo é muito ruim? Estou analisando para ver se faz sentido eu começar a fazer aporte no tipo de fundo como o VGHF11, olhando para o seu preço, o seu PVP, que hoje ele está com 44% de desconto. Lembra, pessoal, que eu falei no SNEL 11, que ele está negociando com 0,5 de ágio no SNEL 11, já aqui no VGHF 11 ele está 44% mais barato do que o que ele vale no papel. É como se eu fosse numa loja comprar um aparelho, um smartphone, e ele valesse R$ 1.000 e eu estou pagando apenas 66% daquele aparelho. Isso é que muitos investidores olham, opa, está barato, vou comprar. Mas tenha calma, pessoal. Por que ele está barato? A sua tese, os seus movimentos mudou, com o que está fazendo, precisa analisar os relatórios que é enviado mensalmente para ver se o fundo faz sentido ou não para você estar colocando seu dinheiro. Hoje sua cotação está de 5,8, está pagando um dividend yield nos últimos 12 meses de 16,5%, um dividendo muito alto para um fundo imobiliário ainda. A tendência é que o seu dividendo também suba, porque uma coisa compensa a outra. Como a cotação caiu, o seu dividendo vai aumentando. Aí pode estar induzindo ao investidor, olhando para um fundo como esse, dizer, opa, VGHF11 está com 16,5% em 12 meses. É um fundo que paga muito dividendo, então eu vou comprar. Cuidado, pessoal. Podemos olhar o quanto ele custava. Ele custava antes R$ 7, podemos ver aqui no gráfico, 7,30. Então, quando ele custava 7,30, seu dividend yield não era esse valor aqui, era menor. Por quê? Como a cotação está mais alta, o seu dividendo começa a diminuir porque sua cotação sobe. Quando a cotação baixa, o dividendo também tende a subir porque compensa, a cotação baixou. Então agora, se eu recebia 7 centavos, ele valendo 10, ele valendo R$ 7, meu preço de dividendo yield era um valor. Se a cotação caiu, eu tenho uma porcentagem maior quando a ação cai. Mas dá aquele entender que, opa, eu tenho 16%, é um fundo muito bom. Mas vamos olhar, pessoal, o que aconteceu? Olha o que aconteceu. A cotação simplesmente caiu. E no que ela cai, o seu dividendo dá a impressão que ele está mais alto. Mas é porque
Como a cotação cai, o seu dividendo sobe. Então, uma coisa compensa a outra. Podemos ver que o fundo também tem uma liquidez muito boa diária. Ele negocia média de 2,74 milhões diário. Já vem se desvalorizando, como a gente vê, em 12 meses, 16%. Agora falando do GARI 11, que é um fundo que a gente já vem investindo nele, já fez compra de cota dele, podemos ver que seu último dividendo, vamos olhar aqui quanto foi que ele pagou de dividendo. Ele teve data com dia 30/4, pagamento dia 8/5, é um pagamento muito rápido, pagou 8 centavos por cota. Então, podemos observar que sempre nos últimos dias do mês úteis, ele faz o seu fechamento da Datacom e paga por volta do dia 6, 7, dia 8, como vemos aqui na tabela aqui, na lista do histórico que fica. Então, o que esperamos? Dia 30/5 vai ter uma Datacom. Vamos aguardar se ele vai continuar pagando os seus 8,3 centavos por cota aqui. Então, já temos o GGRC11, que já pagou para nós 10 centavos por cota, como podemos ver aqui. Hoje, sua cotação está de 10,1. Seu dividend yield muito bom, de 11,8. Também está negociando com seu preço mais barato do que o que ele vale no papel. Está negociando a 0,91. Uma liquidez de 8 milhões,7 e vem se valorizando 14,2% em 12 meses. Então, VGHF11 vem pagando seus 11% em 12 meses, vem tendo uma aí diferente que o VGHF11 está caindo, aqui ele está subindo sua cotação. Então você tendo essa lucratividade de 11,8%, ainda está tendo 14,2% em 12 meses. Podemos ver aqui informações sobre o GGRC11, aqui ele dá um pouco mais de norte para nós. Fundo de tijolo, seu tipo de gestão ativa. O que é tipo de gestão ativa? É aquela gestão que está sempre fazendo movimentações para trazer lucro para seu investidor. O prazo de duração é indeterminado, não tem uma determinação para validação de 1 ano, 2, 10, 15, 20 anos, certo? O segmento logística industriais tem uma taxa de administração de 1,1% ao ano. É considerado um pouquinho elevado, a gente tem umas taxas mais baratas, 0,9, 0,8, tem alguns fundos que nem essa taxa tem. Sua vacância também está baixa, uma vacância muito boa, 0,20%, quase zero de vacância. Essa vacância é o quanto de inquilino está devendo, ou seja, está inadimplente para o GGRC11. Tem 214.249.653 cotas emitidas. E o número de cotistas é um número esse número é muito bom, 329,106 mil cotistas. O valor patrimonial de 2 milhões, 2,3 milhões, e o valor patrimonial por cota de 11,16. Vamos olhar o histórico do dividendo que esse fundo vem pagando. Ele vem pagando todo mês, que é obrigatório o fundo imobiliário fazer a sua distribuição da sua renda, ou seja, todo fundo imobiliário, ele é obrigado a distribuir 95% do lucro aos seus cotistas, todos os meses. Então, por isso, tem muito investidor que gosta de investir em fundo imobiliário porque ele gera renda passiva. Todo mês está pingando aquele valor na sua conta, todo mês está pingando o valor na sua conta. Diferente das ações, a maior parte das ações não paga mensalmente, pessoal. A maior parte das ações paga trimestralmente, bimestralmente, semestralmente, mas tem algumas ações que vêm pagando mensalmente. Por exemplo, o Banco Itaú, ele vem com seu JCP mensalmente, a JHSF3 também vem pagando seu dividendo mensalmente. Então, assim, já tem algumas ações
que paga mensalmente, mas os fundos imobiliários, todos os meses, pagam seu dividendo. E hoje, pessoal, depois de mostrar todos esses resultados, mostrar como cada um desses fundos está hoje negociando, se está com ágio, se está com desconto, como está seus pagamentos de dividendos, se vem se valorizando, você é investidor que gosta de dividendo, esse conteúdo faz sentido para você? Como você está vendo o VGHF11, se é oportunidade ou risco? Como eu já tenho o GARI 11 e o GGRC11, colocar uma pintadinha de risco pode ser interessante. Por isso, eu estou analisando o VGHF11, que eu estou vendo a cota cair e vendo se essa tese que eles mudaram para a carteira valor, se faz sentido ou não para a minha carteira. Pelo outro lado, eu venho analisando o SNEL 11, como é um fundo que vem mostrando aos seus investidores que vem aumentando o número de cotistas, continua pagando bons dividendos, mesmo com um pouco de ágio, estou analisando se faz sentido também para a minha carteira e acelerar o efeito bola de neve, mas sem exagerar na dose. Minha estratégia agora é estudar os últimos relatórios deles antes de fazer qualquer compra. E você, investidor, acha que o VGHF11 ficou barato demais ou prefere fugir do risco? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação para não perder nenhum vídeo. E vamos bater a nossa meta de 100 inscritos. E deixa nos comentários qual desses fundos você já tem e bons investimentos.